Todo mundo conhece o nosso palestrante, figura muito conhecida entre nós Baha'is. Um orgulho tê-lo aqui conosco essa noite. Por favor, a palavra é toda sua. Se Deus quiser, agora a gente vai conseguir apresentar para vocês uma coisa quase impossível de apresentar, né? Eu estava pensando, relembrando agora, tem uma história bonita de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, um dos grandes pais da igreja e doutores da igreja, né? Do século IV. Ele era bem recente, depois de Jesus. E diz que um dia Santo Agostinho estava andando na praia e viu uma criança pegando água com um copo do mar e colocando a água dentro de um baldinho. Ela corria para a praia, pegava a água no mar, colocava dentro do baldinho. Daí Santo Agostinho perguntou para ele: o que tu estás fazendo? Disse: eu estou colocando a água do mar no meu baldinho. Daí Santo Agostinho disse: mas querido, como é que tu podes colocar a água do mar, que é imenso, dentro do teu baldinho, que é tão pequeno? E daí a criança olha para ele, sorri e diz: e como tu queres colocar o mistério da Trindade, infinito, dentro do teu coração tão pequeno? E daí diz que a criança desapareceu. E daí Santo Agostinho entendeu que era um anjo que vinha dizer para ele que há certas coisas que são impossíveis do homem compreender. E Abdu'l-Bahá é como essa história de Santo Agostinho. Abdu'l-Bahá é impossível de compreender. Abdu'l-Bahá é infinito. Abdu'l-Bahá é o mistério de Deus. Imaginem, todo mistério já é misterioso, né? Agora, o mistério de Deus não tem nenhuma Agatha Christie no mundo que possa desvendar o mistério desse grande ser. É impressionante. Qualquer ser humano que ganha a graça, a bênção de sentir amor por Abdu'l-Bahá está no caminho da salvação. O amor por Abdu'l-Bahá é uma garantia da proteção de Deus e da escolha do caminho certo. Então, eu preparei uma pequena apresentação para a escola de temporada de Portugal e dei umas melhoradas agora para a apresentação para vocês. E é isso que eu pensei em compartilhar, né, nessa noite. E depois a gente pode bater papo, claro, se vocês tiverem tempo, a respeito de alguma dúvida que surja. Nós vamos abordar a questão de Abdu'l-Bahá como o primeiro a crer em Bahá'u'lláh, primeiro ser humano a crer em Bahá'u'lláh, na revelação de Bahá'u'lláh. Vamos falar sobre Abdu'l-Bahá como um mistério de Deus, esse título que o Guardião disse que acima de todos os títulos é o que mais designa a figura de Abdu'l-Bahá. E depois vamos falar um pouquinho, misturado com isso, dos ciclos universais, que é um outro grande mistério da criação e que está muito ligado com a questão do mistério de Abdu'l-Bahá. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês, vamos ver se dá tudo certo agora com os slides também, né? Tá bom, queridos, vamos lá então, vamos torcer que dê certo agora. Então, isso foi para a Escola de Temporada de Portugal, originalmente, né? Eu não tive a oportunidade de mudar o título aqui, mas essa é especial para vocês, porque está melhor do que a apresentação para Portugal. Isso é especial para Piracicaba. Então, o primeiro tópico que a gente vai tratar é a posição de Abdu'l-Bahá como o primeiro a reconhecer Bahá'u'lláh como manifestação de Deus, tá? Vocês lembram que Bahá'u'lláh descreve como ele esteve confinado no Ziyad, né, o fosso negro, ou a fossa negra de Teherã, que aqui nós vemos a entrada, os primeiros degraus de acesso para o Ziyad. Vocês lembram como Bahá'u'lláh disse que permaneceu lá durante 4 meses
junto com ladrões, salteadores. Então, vejam, esse é um que mostra mais ou menos como era a realidade do teatro. Então, bem em cima nós temos o nível da rua, né, com os prédios ali, e ali os 3 lances de escada do lado direito que levam até o Fosso Negro. Então vocês veem, Abdu'l-Bahá nos diz que depois dos primeiros degraus ali em cima, já era tudo escuro, porque a prisão era toda subterrânea. O único acesso à luz era por aquela porta de entrada. Então imaginem como era aquele lugar onde Bahá'u'lláh estava ali à esquerda, onde fosso ali, junto com 150 malfeitores, né, durante 4 meses. Aqui nós vemos a corrente que era usada no pescoço de Bahá'u'lláh durante esses 4 meses e que deixou marcas no pescoço, nos ombros dele, até o fim da vida. Aqui nós podemos ver mais ou menos o tamanho, a comparação. Veja, tem quase um palmo, cada elo da corrente tem quase um palmo de comprimento. E o guardião nos diz que durante 3 dias e 3 noites foi negado qualquer alimento ou bebida para Bahá'u'lláh. Então aqui vamos ver a visita de Abdu'l-Bahá lá. Diz que um dia, ansioso por ver seu pai, Abdu'l-Bahá, então com 8 anos de idade, foi levado para o Ziyad-Shah, o Fosso Negro de Teherã. Ele, Abdu'l-Bahá, descreveu aquela visita impressionante. Enviaram-me com um servo negro a sua abençoada presença na prisão. Esse servo negro era Esfandiar. Esfandiar era o servo etíope de Bahá'u'lláh, que Abdu'l-Bahá disse que era um homem perfeito. Aliás, é a única pessoa que eu já vi Abdu'l-Bahá dizer que era um homem perfeito. Os carcereiros indicaram a cela, e o servo me levou para dentro em seus ombros. Vi um lugar escuro e íngreme. Entramos por uma porta pequena e estreita e descemos 2 degraus. Mas além deles, não se via nada. No meio da escada, de repente, ouvimos sua bendita voz: "Não o traga aqui." Então me levaram de volta. Sentamos do lado de fora, esperando quando os prisioneiros seriam trazidos para fora. Repentinamente, trouxeram a abençoada perfeição para fora do calabouço. Ele estava acorrentado a vários outros prisioneiros. Que corrente era aquela? Era pesadíssima. Os prisioneiros somente conseguiram levá-la adiante com muita dificuldade. Foi triste e de partir o coração. Imaginem Abdu'l-Bahá com 8 anos de idade, vendo o pai adorado nessa situação. É claro que isso deixou marcas até o final da vida, né? Existe uma carta do Departamento de Pesquisa da Casa Universal de Justiça que esclarece a questão da primazia em reconhecer Bahá'u'lláh. Porque essa primazia é dada também em escritos distintos, principalmente pela mão da causa Sr. Baliuzi. É dada essa primazia também a Mirza Akajan, o secretário de Bahá'u'lláh, e a Sheikh Hassan Zunuzi. E então o Departamento de Pesquisa diz que, como essa primazia é dada a diferentes indivíduos, como que pode se resolver essa aparente contradição? E daí diz o departamento assim: é evidente que o termo "o primeiro" a reconhecer Bahá'u'lláh tem significados diferentes de acordo com o contexto em que é empregado. Por exemplo, dada a designação de Abdu'l-Bahá como um mistério de Deus e seu relacionamento único com seu pai, é possível que a referência seja ao reino espiritual, um reino que transcende o tempo.
Enquanto no caso de Mirza Qadhian e Sheikh Hassan Mizunuzzi, a aplicação do termo é necessariamente no contexto do plano da existência humana. Né? Tem que corrigir. Em relação a Mirza Qadhian, Shoghi Effendi, em A Presença de Deus, afirma claramente que Mirza Qadhian foi o primeiro a acreditar em Bahá'u'lláh. E que para ele, Bahá'u'lláh, mais do que qualquer outra pessoa, foi movido a revelar, nesse momento crítico, um vislumbre da glória ainda não revelada de sua posição. Então, Mirza Qadhian, como secretário de Bahá'u'lláh, recebeu de Bahá'u'lláh essa indicação de que ele era a manifestação de Deus, mesmo antes da revelação no Jardim de Rizwan. Abdu'l-Bahá já teria percebido isso desde a visita dele a Bahá'u'lláh no Ziachal, porque Abdu'l-Bahá diz que percebeu em Bahá'u'lláh, a partir daquele momento, uma compostura distinta, uma presença distinta, uma força distinta. E daí segue o departamento, portanto, uma possível distinção entre Mirza Qadhian e Sheikh Hassan Mizunuzzi poderia muito bem estar relacionada ao grau ou extensão de seu reconhecimento, com a primazia sendo concedida a Mirza Qadhian. Tá? O Sheikh Hassan Mizunuzzi era um babi de destaque que tinha sido orientado pelo Bab a ir a uma determinada cidade, residir em determinada cidade, e que ele lá encontraria o prometido. E lá ele encontrou Bahá'u'lláh. Muito bem. Seguindo. Vamos ver agora uma das coisas relacionadas à grandeza de Abdu'l-Bahá, a esse mistério de Deus, e que está relacionado ao mistério da grande inversão. A grande inversão é uma terminologia empregada por Sheikh Ahmad Yasa'i. Vocês lembram que Sheikh Ahmad foi o primeiro dos dois anjos, né, das duas estrelas que anunciaram a revelação do Ba. Primeiro Sheikh Ahmad, depois Sayyid Kazim, que foi então o instrutor de Mullah Hussein, que foi o primeiro a aceitar o Ba. Então, Sheikh Ahmad fala que todas as coisas, aliás, não é exatamente isso que ele fala. Nós devemos entender que todas as coisas passam por ciclos. Todas as coisas da natureza passam por ciclos. O que a gente está mais acostumado a perceber é o ciclo do outono, do inverno, da primavera e do verão, né? O ciclo das estações. No mundo material, todas as coisas avançam através de ciclos. Aos ciclos dos planetas ao redor do Sol, ao ciclo do Sol ao redor da Terra, ou a Terra ao redor do Sol. E uma das coisas relacionadas a esses ciclos, que Abdu'l-Bahá explica numa metáfora belíssima, ele diz que no inverno do hemisfério norte, né, com neve e gelo, não o nosso inverno em Campinas, Piracicaba, está tudo florescendo, é inverno e as plantas estão brotando, a horta da Genus está verde, mais verde do que qualquer marciano jamais foi. Então, no inverno do hemisfério norte, Abdu'l-Bahá diz que as coisas vivas e as coisas mortas são parecidas. Porque embaixo do gelo e da neve, o que está vivo parece morto. E o que está morto não parece morto. Porque se tiver, por exemplo, um cadáver de um animal, uma carcaça de um animal embaixo do gelo, ela está congelada e não exala cheiro ruim, nem apodrece. Mas então Abdu'l-Bahá diz que no momento em que a primavera começa, aquilo que é vivo começa a brotar. Deixa de estar congelado, né? Deixa de parecer morto, começa a brotar. Enquanto que aquilo que é morto começa a mostrar que está morto. Começa a apodrecer e a exalar cheiro nauseabundo. E Abdu'l-Bahá diz que é assim também com a revelação divina.
Quando vem a primavera divina, aquilo que é podre entre os homens começa a exalar o cheiro. Até a gente pode ver as instituições arcaicas, o problema de pedofilia em algumas instituições eclesiásticas, o problema de grandes líderes aparentemente espirituais que depois são condenados e aprisionados por assédio sexual e mil coisas horrorosas. A gente vê a política dividindo os homens. Então, tudo aquilo que não é de Deus começa a apodrecer e exalar mau cheiro, enquanto que aquilo que é vivo começa a brotar e se desenvolver. E a gente sabe que o Baha'u'lláh diz que a primavera divina já veio, né? E ele diz que Deus, dizendo a Baha'u'lláh, diz para ele celebrar o louvor de Deus de tal modo que todas as coisas criadas se regenerem e se façam novas. Baha'u'lláh diz que é grande esse dia, né? As alusões que lhe são feitas em todas as sagradas escrituras como o dia de Deus atestam sua grandeza. A alma de todo profeta de Deus, de todo mensageiro divino, estava sequiosa de atingir este dia maravilhoso. No livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, é escrito assim, isso nós estamos falando de 3.000 anos atrás. Assim diz o Senhor Jeová: remove o diadema e tira a coroa, nada será como é. Exalta o que é baixo e rebaixa o que é exaltado. Essa é a grande inversão. Ou essa é a inversão. Quando vem um manifestante de Deus, ocorre a inversão, que tem a ver com a primavera divina, né? O que é vivo brota e o que é morto apodrece, embora antes parecessem ser iguais. Tá? A grande inversão estava prometida para a vinda do dia de Deus, né? Todos os dias dos manifestantes, a vinda de todos os manifestantes está relacionada à inversão, mas a grande inversão estava relacionada ao dia de Deus. Sheikh Ahmad comenta nas suas escrituras algo que Baha'u'lláh cita no Kitab Yaqtas. Se vocês verificarem essa passagem aqui, ele diz, Baha'u'lláh diz, vede, o mistério da grande inversão no símbolo do soberano tornou-se agora manifesto. Feliz quem Deus ajudou a reconhecer o 6 erguido em virtude deste Aleph aprumado. Ele, em verdade, é um dos que tem verdadeira fé. Quantos não foram os aparentemente piedosos que se desviaram? E quantos os perdidos que se aproximaram exclamando, todo louvor a ti, ó tu, o desejo dos mundos. Vejam aqui a grande inversão. Os aparentemente piedosos que se desviaram e os que eram perdidos, que se tornaram crentes. Essa passagem é uma das passagens mais misteriosas do Yaqtas, porque se refere a um grande mistério, é o mistério da grande inversão. O que quer dizer Baha'u'lláh quando ele diz feliz quem Deus ajudou a reconhecer o 6 erguido em virtude desse Aleph aprumado? A letra Vav era relacionada por Sheikh Ahmad com o mistério do dia de Deus, com o mistério do prometido. Essa letra em cima é o Vav, tá? Parece um 9. Vav, em árabe, se escreve V-A-V, tá? V-A-V, como está ali nas bolinhas verdes. O V tem valor numérico 6. O Aleph, o A, tem valor numérico 1. E o V, de novo, tem valor numérico 6. Então, assim se escreve o Vav, que Sheikh Ahmad associou ao dia de Deus. Então, quando Baha'u'lláh diz, feliz quem Deus ajudou a reconhecer o 6, erguido em virtude deste Aleph aprumado, ele está se referindo a si mesmo e ao Bab. O Bab é o Aleph, é o A,
Aleph é o nome da letra A. Por que Aleph aprumado? Porque o A é um risco vertical em árabe. Tá? E Bahá'u'lláh refere mesmo como o 6 que se manifestou por causa do Aleph aprumado. Bahá'u'lláh é o 6, o segundo Vav, e o Bab é o Aleph aprumado. Esse esclarecimento nos é dado pelo guardião. Tá? O guardião diz que os 6 iniciais de Vav refere-se a todas as revelações do passado. O Aleph, o A, se refere ao Bab. E os 6 subsequentes se refere à revelação de Bahá'u'lláh, que equivale a todas as revelações do passado. Tá? Então, quando Bahá'u'lláh diz feliz quem Deus ajudou a reconhecer os 6, quer dizer, reconhecer a ele, que foi erguido em virtude deste Aleph aprumado, quer dizer, que foi erguido, que foi manifesto em função do Bab. Daí Bahá'u'lláh diz: em verdade está nas mãos de Deus o dar qualquer coisa que deseje, a quem quer que ele queira, e negar tudo o que ele queira, tudo o que quiser, a qualquer um que ele escolha. Ele conhece os segredos íntimos dos corações e o significado oculto no pestanejar dos escarnecedores. Tantas foram as personificações da negligência a quem exaltamos com a nossa aceitação, pois chegaram-se a nós com candura. E quantos os expoentes da sabedoria que por justiça lançamos ao fogo. Vejam, esse é o mistério da grande inversão. Em verdade, cabe a nós julgar. Ele é a manifestação de Deus, cumpre o que deseja, e está estabelecido no trono de ele ordena o que lhe apraz. Isso está no parágrafo 157 do Actas. Vejam, um dos mistérios da grande inversão no dia de Deus é isso, que um prisioneiro exilado se tornou a glória de Deus. Que os lugares associados a ele, você sabe, os lugares barrais na Terra Santa, estão no patrimônio universal da Unesco, entre os lugares mais exaltados sobre o planeta. Enquanto que aqueles que eram os nobres, os reis, os imperadores, todos foram esquecidos e viraram pó. Então, Sheikh Ahmad, aqui nós vemos um desenho, que profetizava essa grande inversão. Outra grande inversão é essa. Abdu'l-Bahá ficou 50 anos na prisão. Né? Depois, durante 3 anos, fez uma viagem extraordinária, como jamais havia sido feito na história humana. E hoje nós vemos nascer um dos mais belos santuários na face da Terra, em homenagem a ele. Então, além da grande inversão, um outro aspecto do mistério de Abdu'l-Bahá, como o mistério de Deus, é a servitude dele. A servitude não é uma coisa fácil, a servitude é uma coisa muito difícil. Em Marcos, em Mateus e em Lucas, nós vemos uma das mais surpreendentes, para não dizer patéticas, passagens a respeito dos apóstolos. Em Marcos nós lemos: mas Jesus, chamando-as, lhe disse: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, quer dizer, dominam, né, as gentes, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, um entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é relatado por Lucas também. Né? Suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança
Pô-la junto a si e disse-lhes: qualquer que recebe essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer um que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre todos vós for o menor, esse mesmo é grande. Marcos, outra vez, relata a chegada de Jesus com os apóstolos em Cafarnaum. E chegando a Cafarnaum, entrando em casa, Jesus perguntou aos apóstolos: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Vejam, que coisa impressionante. A grandeza de Abdu'l-Bahá está associada a essa inversão, a essa grande inversão, em que o mais baixo é o mais elevado. Imagine, por que eu disse uma das passagens mais patéticas? Imagine, Deus envia seu filho ao mundo para a salvação das gentes. Esse filho escolhe 12 homens como seus apóstolos e os herdeiros do verbo divino, e de repente eles começam a discutir entre eles quem é o maioral, quem é o bambambam, quem é o chefão. Meu Deus do céu, a paciência dos manifestantes é infinita. E Mateus arremata dizendo: porque o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui é a inversão, de novo, no dia de Deus. No dia de Deus, a grande inversão, né? Chogyam Effendi, então, nos diz que por mais largo que seja o abismo que separa Abdu'l-Bahá daquele que é a fonte de uma revelação independente, nunca poderá ser considerado tão vasto como a distância entre ele, o centro do convênio, e seus ministros, que hão de continuar sua obra, não importando quais sejam os seus nomes, categorias, funções ou futuras realizações. Veja, um abismo separa Abdu'l-Bahá, que é um ser humano, né? Um abismo separa Abdu'l-Bahá da posição de uma manifestação de Deus, da posição de Baha'u'lláh, que não é um ser humano, uma manifestação divina, é persistente, né? É eterno junto a Deus. Mas por maior que seja esse abismo, ainda maior é o abismo que separa a todos os demais de Abdu'l-Bahá. O guardião diz de novo: como já tive ocasião de expor ao tratar da posição de Abdu'l-Bahá, o abismo que os separa do autor de uma revelação divina, Baha'u'lláh, ou Jesus, ou Buda, se bem que vasto, nunca pode ser comensurável com a distância entre aquele que é o centro do convênio de Baha'u'lláh e os guardiães escolhidos como os ministros desse convênio. Muito maior é a distância que separa o guardião e o centro do convênio do que a que existe entre o centro do convênio e seu autor. Esse é o grande, infinito, incomensurável mistério de Abdu'l-Bahá. E aqui o guardião afirma que o título que mais descreve Abdu'l-Bahá é o de mistério de Deus, apesar de ele ter vários outros títulos. Ele é, e para todos sempre deve assim ser considerado, primeiro e acima de tudo, o centro e eixo do incomparável e todo abrangente convênio de Baha'u'lláh. Sua mais exaltada obra, Abdu'l-Bahá é a mais exaltada obra de Baha'u'lláh. O imaculado espelho de sua luz, o perfeito exemplar de seus ensinamentos, o infalível intérprete de suas palavras, a encarnação de todos os ideais e virtudes bahais, o ramo supremo nascido da raiz antiga, o sustentáculo da lei de Deus, o ser em torno de quem giram todos os nomes, o manancial da gênero humano, o porta-estandarte da paz máxima, a lua do orbe central desta mais sagrada revelação, sendo Baha'u'lláh o sol e Abdu'l-Bahá a lua. Denominações e títulos estes que estão implícitos e que acham sua mais alta
verdadeira e justa expressão no nome mágico, Abdu'l-Bahá. Sabem que todos esses nomes anteriores, esses títulos anteriores, ou o guardião esclarece a respeito de Abdu'l-Bahá, ou tinham sido dados pelo próprio Baha'u'lláh. Abdu'l-Bahá é um título que ele escolheu para si mesmo depois da morte de Baha'u'lláh. Abdu'l-Bahá disse: não tenho nenhum outro atributo, nenhum outro título, nenhuma outra honra, nenhum outro grau, a não ser o de servo de Bahá. Ele assumiu essa posição. E daí o guardião segue: acima e além dessas denominações, ele é o mistério de Deus. Uma expressão que o próprio Baha'u'lláh escolhera para designá-lo, e que, embora de modo algum justifique-se que se lhe atribua a posição de profeta, mostra como na pessoa de Abdu'l-Bahá se reúnem e harmonizam completamente as incompatíveis características de uma natureza humana e de um conhecimento e perfeições sobre-humanas. Vejam, esse é o mistério absoluto de Abdu'l-Bahá. Nele se reúnem e harmonizam completamente coisas incompatíveis. Incompatíveis quer dizer que não se misturam. Ele tinha uma natureza absolutamente humana, ele foi concebido no momento da fecundação, ele não é pré-existente como os profetas, mas ele tinha um conhecimento e perfeição sobre humanos. A gente sempre está acostumado a saber que óleo e água não se misturam, né? Se a gente tentar misturar água e óleo, pode balançar quanto quiser, depois de um tempo, o óleo se separa da água. No entanto, em Abdu'l-Bahá, essas duas coisas se misturam. Óleo e incompatíveis. Mas em Abdu'l-Bahá, eles se misturam e harmonizam completamente. E vocês sabem de uma coisa incrível nas ciências? Se a gente colocar o óleo e a água no vácuo, se a gente criar vácuo e misturar o óleo com a água, eles se misturam. Eles se misturam. O vácuo pode ser o símbolo da ausência de ego. Abdu'l-Bahá harmonizava e reunia completamente a água e o óleo de uma natureza humana e um conhecimento e perfeição sobre-humanos por causa do vácuo da ausência de ego. Por que a posição daquele que se rebaixa é elevada? Porque Jesus diz que aquele que se rebaixar será exaltado e quem se exaltar será rebaixado. Vejam, se nós temos uma cascatinha pequena, que nem a do Rio Piracicaba, ali, onde a gente vai no mirantezinho ver, essa queda d'água tem menos energia, porque a diferença de potencial entre o ponto em que ela começa a cair e aonde ela cai é pequeno. Se nós temos uma grande altura entre o ponto de queda e a superfície de chegada da água, nós temos mais energia, porque a diferença de potencial é maior, né? Como essa cascata aqui de Lesoto, 192 metros de altura. Então vejam, o que acontece? Digamos que Deus está lá no alto, certo? Se uma pessoa se rebaixa diante de Deus, ela aumenta a distância entre ela e Deus, aumenta a energia. Se uma pessoa tenta se elevar, ela se aproxima do céu, então ela tem menos energia, porque a distância entre ela e o céu é menor. Entendem? Por isso que Abdu'l-Bahá tem a mais exaltada posição, por isso ele é um mistério de Deus, por isso ele é o ser supremo. Abdu'l-Bahá é a fonte da unidade do gênero humano. Ele recebe mais energia divina porque ele se coloca abaixo de todos os demais. O próprio Abdu'l-Bahá maior, a suprema realidade sobre a face da Terra, porque se coloca abaixo de todas as outras. E por se colocar abaixo de todas as outras, recebe em si todas as águas. Uma outra coisa que me ocorreu, nós podemos dizer que somos como frutas, e a casca é
é como o nosso ego. A fruta, o miolo, o ventre, o âmago da fruta, é dado por Deus. É essa coisa doce, perfumada, gostosa, né? Mas a casca é o nosso ego. Nessa comparação, alguns são como maçã, tem uma casca bem fininha, né? Outros são como abacaxi, tem casca grossa, como coco, tem casca grossa. Um ego mais difícil de quebrar. Nessa metáfora, Abdu'l-Bahá seria uma fruta impossível. É uma fruta sem casca. Abdu'l-Bahá é um fruto impossível. Um fruto sem casca. Muito bem. Agora, para nós finalizarmos a junção de Abdu'l-Bahá, então, como mistério de Deus, queria compartilhar com vocês a questão dos ciclos universais, que é uma coisa que poucas vezes a gente fala na fé, mas é um dos grandes mistérios da criação. E é importante entender como é que ele funciona e a posição de Baha'u'lláh e de Abdu'l-Bahá nessa grande questão. Vocês lembram que Abdu'l-Bahá diz que todos os corpos luminosos têm ciclos, certo? E que uma vez completada a revolução, um ciclo novo principia. Né? Abdu'l-Bahá diz que tudo nesse universo é assim. O universo físico, todo ele se dá em ciclos. Baha'u'lláh então comenta sobre as manifestações de Deus antes de Adão. Lembrem-se que Adão, é esclarecido por Baha'u'lláh, não foi o primeiro homem, né? Mas foi a primeira manifestação de Deus que a história registra. Então, por isso, Baha'u'lláh fala, na seleção dos escritos, das sucessivas revelações que ligaram a manifestação de Adão para do Bab. Então, Adão teve uma manifestação divina, assim como Bab teve uma manifestação divina. E Baha'u'lláh, então, nos diz para contemplar essas sucessivas revelações que ligam a manifestação de Adão com a do Bab. E então segue dizendo, quanto à tua pergunta, como é que se não encontra registrado nada concernente aos profetas que precederam a Adão, o pai da humanidade, ou aos reis que vieram nos dias daqueles profetas? Sabe tu que a falta de qualquer referência a eles não é prova de que não existiram realmente. Então, não há nenhuma referência aos profetas e aos reis e à história anteriores a Adão. Né? E Baha'u'lláh diz, olha, só porque não tem nenhum registro, só porque não tem nenhum relato, não quer dizer que eles não tenham existido. O fato de agora nada existir registrado a respeito deve ser atribuído à sua extrema antiguidade, bem como às vastas transformações pelas quais a Terra tem passado desde aqueles tempos. Então, antes da manifestação de Adão, houve outros profetas, houve outras manifestações divinas, só que nós não temos nenhum registro disso devido à extrema antiguidade dessas manifestações e as transformações que a Terra passou desde que eles vieram. Então nós só temos notícias a partir de Adão, não temos notícias antes disso. Ora, Adão, segundo a Bíblia, tem 6.000 anos de história. 6.000 anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos de existência. Cabe muitos 6.000 anos, milhões de 6.000 anos cabem dentro de 4,5 bilhões de anos de existência. Então a Terra é antiquíssima. E dentro dela houve muitos ciclos universais. Ciclos que depois desapareceram e um novo ciclo começou. E nada restava do anterior que pudesse ser relembrado. Então Abdu'l-Bahá segue dizendo, assim também para o universo inteiro, quer céus, quer homens, há ciclos de grandes acontecimentos, de ocorrências importantes. Ao findar um ciclo, outro começa. E o anterior,
devido a estes acontecimentos importantes, é inteiramente esquecido, não restando dele traço ou recordação qualquer. Vemos que não há documentos históricos de 20 mil anos atrás. Embora já tenhamos provado a vida nessa Terra muito antiga. A vida na Terra tem cerca de 3,5 bilhões de anos. Ela não tem 100 mil anos, nem 200 mil, nem ainda 1 milhão ou 2 milhões de anos, mas sim é antiquíssima, havendo desaparecido completamente as provas e os vestígios antigos. Assim também, cada um dos manifestantes divinos tem seu ciclo, no qual são observados seus mandamentos e suas leis. E quando termina este, com a vinda de um novo manifestante, um ciclo novo se inicia. Deste modo, os ciclos principiam e atingem seu fim, depois do que se renovam, até ser consumido no mundo um ciclo universal. Então, Abdu'l-Bahá nos diz que cada profeta tem um ciclo. Quando termina esse ciclo, um novo profeta se manifesta. E depois encerra-se um ciclo universal. E daí ele diz, então haverá grandes acontecimentos, ocorrências importantes, que apagarão todo e qualquer traço do passado, não deixando uma recordação sequer. Assim terá início no mundo um novo ciclo universal. Este universo não teve começo, mas já demos provas sobre este assunto, não precisamos repeti-las. Uma palavra, diremos que um ciclo universal no mundo existente significa grande duração de tempo, inúmeros períodos, eras incalculáveis. No decorrer de tal ciclo, os manifestantes aparecem com esplendor no reino visível, até que um grande manifestante universal faz do mundo o centro do seu brilho. Graças à sua manifestação, o mundo atinge a maturidade e a extensão de seu ciclo é vasta. Outros manifestantes surgirão depois à sua sombra e renovarão, de acordo com a necessidade do tempo, certos mandamentos relativos aos assuntos e questões materiais, permanecendo sempre, porém, à sua sombra. Estamos no ciclo iniciado com Adão, e seu manifestante universal é Baha'u'lláh. Então vejam, na Terra acontecem ciclos universais, no final do qual grandes acontecimentos apagam todos os registros do passado e começa um novo ciclo universal. Em cada um desses ciclos universais há uma manifestação universal como lá. E um ser como Abdu'l-Bahá. Então, se nós fazermos um gráfico, nós teríamos aqui, esse grande arco, é o atual ciclo universal, começado por Adão e tendo um indefinido número de revelações futuras. E a revelação de Baha'u'lláh é a revelação universal desse ciclo. Terminado esse ciclo universal, a civilização e os homens atingem a maturidade, ou seja, se tornam perfeitos. A civilização é uma civilização perfeita. Os homens são homens perfeitos. O fruto da vida humana na Terra alcança a sua maturidade. Não tem mais para onde ir. Então tudo acaba. E tudo começa de novo. Há um novo Adão, há um novo Noé, há um novo Jesus, há um novo Baha'u'lláh. Ou, em outras palavras, Adão volta, Jesus volta, Baha'u'lláh. E assim, infinitamente, nós vamos tendo ciclos universais sobre a Terra de 4,5 bilhões de anos. Abdu'l-Bahá só existe um em cada um desses ciclos. Ele é um ser sem igual em qualquer revelação. Abdu'l-Bahá não se equipara a Pedro, não se equipara, que foi o principal apóstolo de Jesus, não se equipara a Ali, o sucessor de Muhammad. Abdu'l-Bahá é sem igual, como a revelação de Baha'u'lláh é sem igual.
é a revelação universal. Na promulgação da paz universal, ele confirma essa questão. E eu queria explicar um pouquinho por que acontece assim, né? Daqui a um pouco a gente entende por que acontece, né? Por que se dão esses ciclos. É feita uma pergunta a Abdu'l-Bahá. Vós afirmastes que estamos vivendo num ciclo universal, cujo primeiro manifestante foi Adão e cujo manifestante universal é Bahá'u'lláh. Isso significa que houve outros ciclos universais anteriores a este e que todo o traço deles desapareceu? Ciclos cujo propósito fundamental foi a divina espiritualização do homem, tal como é a intenção criativa neste ciclo? E Abdu'l-Bahá responde: a soberania divina é uma soberania antiga, não uma soberania acidental. Se imaginarmos que este mundo da existência teve um começo, poderemos dizer que a soberania divina é contingente, ou seja, que houve um tempo em que ela não existia. Não se pode avaliar essa soberania divina em 6.000 anos. Este interminável e ilimitado universo não é o resultado deste período limitado. A produção deste estupendo laboratório e oficina não se restringe a 6.000 translações da Terra em torno do Sol. Com a mais tênue reflexão, o homem pode se assegurar de que este cálculo e essa declaração são infantis, principalmente em vista de que está cientificamente comprovado que o globo terrestre é habitado pelos homens há muito mais tempo do que esta limitada estimativa. Hoje em dia a ciência estima que os seres humanos, Homo sapiens, existam há pelo menos 200.000 anos. 200.000 anos. Ou seja, o período histórico é de 6.000 anos. E todos os 194.000 anos restantes, 194.000 anos, são de pré-história. E Abdu'l-Bahá segue: quanto ao registro bíblico a respeito da entrada de Adão no paraíso, do fato dele comer do fruto da árvore e de sua expulsão por causa da tentação de Satã, são todos símbolos, que ocultam significados maravilhosos e divinos, que não podem ser calculados em anos, datas e medidas de tempo. Do mesmo modo, a afirmativa de que Deus criou o céu e a terra em 6 dias é simbólica. Não vamos explicar além disso hoje. Há outros momentos que Abdu'l-Bahá explica isso no resposta a algumas perguntas e no promulgação da paz universal. Os textos dos livros sagrados são todos simbólicos e precisam de interpretação autorizada. Bahá'u'lláh diz: o universo não tem começo nem fim. Ele deixou de lado as elaboradas teorias e exaustivas opiniões dos cientistas e filósofos materialistas pela simples afirmação: não há começo nem fim. Em suma, houve muitos ciclos universais que precederam este no qual nós vivemos. Eles foram consumados, completados e seus traços obliterados. Neles, o propósito divino e criativo era a evolução do homem espiritual, tal como é neste ciclo. O ciclo da existência é o mesmo. Ele retorna. A árvore da vida sempre produziu os mesmos frutos celestiais. Então vejam, sobre a face da Terra e de outros planetas onde há criaturas inteligentes que acreditam em Deus e que recebem também manifestações divinas, né? Há ciclos universais. O objetivo em cada ciclo universal é o aparecimento do homem espiritual. Os indivíduos se tornarem absolutamente abnegados, absolutamente isentos de ego, e a civilização absolutamente perfeita e divina. Uma vez alcançado esse objetivo, tudo desaparece. Grandes acontecimentos apagam todo o passado e tudo recomeça. É como o verão, quando a árvore produz os frutos.
Depois de produzir os frutos, não tem mais o que fazer. Os frutos têm que cair e as sementes têm que começar a produzir uma nova árvore. Por que é assim? Lembram que Jesus diz que Deus é espírito, certo? Deus é espírito. Então, no mundo espiritual, no mundo das almas, no mundo da não matéria, é possível uma evolução eterna em direção a Deus, porque ele nunca é atingido. Então, digamos assim, é possível uma linha reta no mundo espiritual, é possível uma linha reta em direção a Deus, uma reta ascendente em direção a Deus, porque nunca atinge a Deus. Deus é inatingível. A eternidade no mundo espiritual é um avanço constante em direção a Deus, que nunca é atingido. Mas no mundo material não há esse objetivo. Deus não é matéria. Deus é espírito. Então, no mundo material, a única forma de existir eternidade é através dos ciclos, de nascer e morrer, nascer e morrer. E tudo nasce e morre. Estrelas nascem e morrem, galáxias nascem e morrem, árvores nascem e morrem, civilizações nascem e morrem, ciclos universais nascem e morrem. E é isso que Abdu'l-Bahá nos ensina nessas passagens e que Bahá'u'lláh nos revela quando ele diz que houve grandes transformações e todos os traços passados foram apagados. Desculpe.